Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de setembro de 2025. Por que você não é tão egoísta quanto pensa? Parte 3. Sempre que viajo de avião, uma frase me chama a atenção nas recomendações de segurança antes do voo. Em algum ponto entre bem-vindos a bordo e desejamos a todos uma boa viagem, vem o lembrete: coloque primeiro a sua máscara de oxigênio, antes de ajudar os demais. Ou seja, essencialmente, essa é uma instrução oficial para sermos egoístas. E é um sábio conselho. Afinal, se houver uma emergência quando estivermos voando a 10.000 metros de altitude, em velocidade de 890 km por hora, e a cabine se despressurizar, não poderemos ajudar os outros se não tivermos oxigênio para respirar. Por outro lado, em um mundo que parece cada vez mais recompensar o narcisismo, pode haver o risco de que a mesma frase encontre ressonância em uma filosofia de vida um tanto problemática, a ideia de que devemos sempre nos colocar em primeiro lugar. E que a noção de egoísmo se sobrepõe ao altruísmo. O psicólogo holandês Geert Hofstede, 1928-2020, definiu o individualismo como a extensão a qual as pessoas se sentem independentes, ao contrário de serem interdependentes como membros de um todo maior. Em muitas partes do mundo, especialmente no Ocidente, o individualismo não é apenas endêmico, mas cada vez mais uma tendência. A questão é saber se ele é bom ou ruim. Elementos de psicologia, economia e biologia, sem falar nas ideias sobre os genes egoístas e no neodarwinismo, normalizaram a premissa de que a competição significa que os seres humanos são intrinsecamente cruéis, implacáveis ou egoístas, segundo o professor de psicologia Steve Taylor, da Universidade Leeds Beckett, no Reino Unido. O livro de Taylor, Disconnected, Desconectado, estuda como certos comportamentos humanos podem causar problemas sociais. Claramente, todos nós podemos ser egoístas. Afinal, a principal atribuição do nosso cérebro, sem dúvida, é nos manter vivos. Mas Taylor destaca que existem novas pesquisas que traçam um quadro mais otimista. Elas questionam a noção um tanto sombria de que nós sempre priorizamos apenas a nós mesmos. Um exemplo é o efeito do espectador, surgido nos anos 1960. Trata-se da ideia generalizada de que as pessoas tipicamente evitam intervir em uma crise quando há mais gente por perto. Essa teoria surgiu após a indignação causada pelo assassinato, em Nova York, da garçonete Kitty Genovese, 1935-1964, 28. Ela teria sido estuprada e morta em frente a cerca de 40 testemunhas, sem contar com a ajuda de ninguém. Mas o detalhe final da história por trás do efeito do espectador parece ser duvidoso. Genovese, de fato, foi tragicamente abusada e assassinada, mas as investigações sugerem que os relatos de que havia 38 espectadores passivos eram incorretos. Um estudo de 2007, por exemplo, indicou que não havia evidência de que qualquer pessoa tivesse presenciado o assassinato de Genovese, simplesmente sem fazer nada a respeito. Os pesquisadores concluíram que a história era uma parábola moderna e contá-la serviu para limitar o escopo do inquérito ao socorro de emergência. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec incluiu mensagem do Espírito e Emmanuel sobre o tema. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros.
Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, porque o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de setembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.